Olá, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 17 de setembro de 2025. Espero que você esteja bem aí na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver nos assistindo, e que esse culto seja bênção na sua vida nesse momento. Nós vamos agora de início, nessa primeira parte, falar sobre uma coisa que é muito importante para cada um de nós e que nós buscamos em todo momento: a paz. Como é maravilhoso sentir a paz, a tranquilidade. E muitas vezes no mundo de hoje é tão difícil, a gente vive no meio de tanta confusão, né, de tanto problema, de tanta insegurança, que às vezes nós não conseguimos realmente sentir aquela paz que nós gostaríamos. Mas nós temos como conseguir essa paz. Nós cristãos sabemos que através do contato, da comunhão com o nosso Deus, essa paz chega e nós conseguimos descansar. Por isso que muitas vezes você pode conhecer pessoas que não têm motivo nenhum para estar em paz, para estar felizes, e estão. Só Deus nos dá essa paz. E lá na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus já dizia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E se ele disse para nós: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, cabe a nós acreditar nisso. Cabe a nós pedir que Ele a cada dia acrescente a nossa fé, para que realmente nós possamos entregar tudo na mão dEle e sentir a paz que Ele pode nos dar, essa paz maravilhosa. Eu quero fazer uma coisa diferente agora. Esta semana eu vi um vídeo na internet da Raquel Novaes, uma cantora que certamente você conhece. Se não conhece, vai conhecer agora. E ela estava falando sobre uma experiência dela muito forte, no momento que ela precisava de paz. Ela estava com uma angústia muito profunda no coração, uma tristeza muito grande, e ela se achegou mais a Deus, e ela orou, e ela lembrou disso que Ele diz: a paz que Ele nos dá é diferente de tudo e é sobre qualquer situação. Tem um cântico também que nós vamos cantar depois de você assistir esse vídeo, que fala: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Dificilmente as coisas estão todas bem, você não acha? Mas é porque eu não olho as circunstâncias, só olho para Cristo. É isso que diz o cântico também que nós vamos cantar. Então, sossega seu coração, acalma seu coração, tenha paz, confie em Deus, assista o testemunho dela agora e depois cante com a gente essa música linda. Em 2019 eu recebi um diagnóstico difícil. Eu já contei isso em alguma live antiga, mas como o assunto essa semana é paz, que eu sinto mesmo quando nem tudo vai bem, eu me lembrei dessa história. Depois de meses de muita dor, de muitas consultas, muitos exames, veio o diagnóstico, uma doença autoimune inflamatória que afeta a coluna. E eu comecei o tratamento e graças a Deus eu fiquei muito bem. Um ano depois, mais ou menos, eu nem pensava mais no assunto e fui fazer as unhas e encontrei no salão uma mulher que eu já tinha visto outras vezes lá e sabia que ela tinha um marido com algum problema de saúde. Nesse dia eu me sentei perto dela, a gente começou a conversar e ela foi me contando sobre o marido, que ele precisou se aposentar aos 48 anos, que ele andava somente com auxílio de muletas, das suas debilidades, das muitas consultas, e eu fui ouvindo e me dispus a orar por eles, e no final eu resolvi perguntar qual era o problema dele, né? E era exatamente o mesmo diagnóstico que eu recebi. Eu já estava terminando, então paguei minha conta, entrei no carro e me veio uma tristeza muito grande. Liguei para o Marcelo: olha o que aconteceu, fui contando, né? E ele foi me consolando, foi dizendo: Kel, fica tranquila, o Senhor está cuidando da gente, o Senhor está cuidando de você, o diagnóstico foi precoce, vai dar tudo certo. Aí eu me despedi, fui dirigindo, comecei a orar
e logo eu não consegui mais orar, porque me veio um choro muito profundo, talvez o choro mais difícil que eu já tive na vida. Uma tristeza tão grande, até hoje eu não entendo por que eu experimentei essa tristeza tão profunda, mas eu não conseguia falar nada, eu só chorava e era como se fossem gemidos profundos da minha alma diante do Senhor, e a sensação que eu tinha é que Deus estava entendendo exatamente tudo que estava saindo de mim, né? Ele entendia. Eu nunca mais vivi uma situação igual. Cheguei em casa, estacionei, enxuguei as lágrimas, fui para a cozinha, fiz o almoço e o dia seguiu normalmente. E à noite, quando todo mundo já estava deitado, eu resolvi ir para a sala e peguei a minha Bíblia, peguei um livro que eu já estava lendo, e ali a palavra foi enchendo o meu coração de uma forma tão intensa. E um dos textos foi Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança no poder do Espírito Santo. Essa confiança no Senhor nos permite experimentar alegria e paz, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Depois eu li um texto de Jonathan Edwards. Aos 19 anos ele disse: resolvi abandonar e aventurar minha alma ao Senhor Jesus Cristo, confiar e fiar-me nele, consagrar-me inteiramente a Ele. Sabe quando você vai lendo e de repente você está sorrindo sozinho? Você lê mais um pouco e você está sorrindo de novo, sorrindo para o texto. Aquelas palavras e aquela presença foram enchendo meu coração de tanta alegria, de tanta paz, que eu fui para o chão, de joelhos, no tapete da sala, em adoração, experimentando a mais profunda alegria e paz. Hoje eu penso, no dia em que pela manhã eu sentia tristeza, talvez a maior tristeza da minha vida, eu terminei de joelhos, transbordando de alegria e paz. As circunstâncias não mudaram, o diagnóstico não mudou, eu sigo em tratamento até hoje, mas o meu coração pôde experimentar a paz que excede o entendimento. Deus pode me curar, eu sei que Ele pode, se é que Ele já não curou, e Ele também pode me dar a graça que eu preciso para viver o que Ele tem para mim. Seja como for, eu confio no Senhor. E é isso que eu quero deixar para você. A nossa vida não é mais nossa. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos dele. Nossos dias estão todos contados, todos escritos, e nós podemos confiar nesse Deus que tudo pode e que nos ama com amor eterno e incondicional. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, olhe o seu poder, olhe a sua graça, e que o seu coração experimente essa paz que excede o entendimento. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor.
Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco da palavra de Deus e o que Deus tem falado ao meu coração ao longo dessa semana. Convido você a abrir na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro numa leitura dinâmica, mas eu recomendo que você leia a carta inteira. É uma carta não muito longa, uma carta que tem ali os seus 16 capítulos, e você pode fazer essa leitura um capítulo por dia, e aí em mais ou menos umas 2 semanas você termina a leitura dessa carta. Muito interessante, vale muito a pena você dar uma lida na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o capítulo 9, a partir do verso 1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é essa: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte de que lhe é devida. Versículo 11. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar, meus irmãos? Querido e poderoso Deus, nós te adoramos nesse momento, louvamos o teu nome e queremos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender o que Paulo quis dizer em sua carta aos Coríntios. Que o Senhor nos ajude a entender o real motivo de estarmos aqui nessa noite adorando e bendizendo o teu nome. Que o Senhor possa conduzir-nos da maneira que lhe agrada, Senhor, e que possamos estar sempre seguindo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta que Paulo vai escrever à igreja de Corinto. Paulo, entre os anos 50 e 52, ele permaneceu ali em Corinto e ele fundou uma comunidade cristã formada por pessoas de uma parte mais modesta da população. A gente vê isso lá no início da carta, quando Paulo, no versículo 26 do primeiro capítulo, vai falar sobre a vocação dos santos, né? O trabalho de cada um deles e a forma como Deus usa a profissão de cada um para a glória do reino, para a glória de Deus. Então a gente consegue, através da leitura macro dessa carta, entender um pouco mais sobre o contexto da cidade de Corinto. Essa primeira carta, ela é escrita em Éfeso. Então Paulo passa mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos em Corinto, e depois de um tempo ele manda uma carta para sanar algumas dúvidas daquele povo, daquela igreja. Então é como se Paulo tivesse fundado a igreja, ele plantou aquela igreja, ele começa a discipular aqueles irmãos, deixa eles cuidando deles mesmos, institui ali um apóstolo, coloca alguém à frente da igreja e vai partir na sua missão de construir outras igrejas. Mas sempre lembrando de mandar cartas para manter essa saúde espiritual dos irmãos. Então isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Quando a gente faz o discipulado com algum irmão, é importante que mesmo depois que a gente perceba um crescimento espiritual naquele irmão, que a gente viu no leite espiritual, que a gente viu ainda como uma criança na fé, por mais que depois de um tempo a gente perceba uma maturidade, é importante, mesmo deixando ele, em determinados momentos, voltar para alinhar algumas coisas. E é isso que Paulo faz. Paulo vai alinhar alguns pensamentos que podem estar deturpados, pode ter alguma dúvida pairando naquela igreja. E a igreja de Corinto, ela vive um momento complicado. Ela está vivendo um momento onde alguns grupos brigam entre si, alguns se apoiam na autoridade de um determinado pregador, de um determinado apóstolo, de um determinado líder que eles veem como líder espiritual, mas eles se apegam muito à figura daquela pessoa específica e esquecem de Deus, esquecem do principal objetivo, que é a liderança da igreja ser o meio por onde Deus vai fazer a obra. Então, o objetivo de Paulo nessa primeira carta vai ser restabelecer essa unidade. E
a gente observa nesse trecho que ele vai fazer alguns conceitos acerca de o financiamento da liderança, né? Do irmão que é missionário, que é evangelista. E a gente vê também a parte da idolatria um pouco antes, no capítulo 10. A gente vai ver, um pouco depois, no capítulo 10, a gente vai ver um pouco os conselhos sobre idolatria, um pouco antes sobre coisas sacrificadas a ídolos. Então, e aí a gente começa a ver todas essas dúvidas, né? Questões como o divórcio, sobre o celibato, sobre viúvas poderem casar de novo ou não, onde a gente vai encontrar a origem do cristianismo, porque pode se perder, e a gente vê isso muito nas igrejas de hoje. A gente observa que tem muitas igrejas perdendo foco. E Paulo notou isso na igreja de Corinto e tenta trazer a verdadeira essência, a verdadeira liberdade cristã, que é amar o próximo, que é cuidar do próximo. E é esse cuidado que ele vai trazer aqui, principalmente com a parte financeira e também com o nosso principal objetivo, que é alcançar vidas. Então, o apóstolo Paulo ele vai defender isso e ele diz aqui, né, a gente observa lá no versículo 8 do capítulo 9, que a gente leu, uma pergunta: será que eu, Paulo, digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz? A lei diz: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por quê? Porque é o boi que está trabalhando, né? Essa figura que é usada na lei de Moisés sobre amarrar a boca do boi enquanto ele pisa o trigo é justamente para que ele não coma daquele alimento enquanto ele está trabalhando, para que o seu senhor tenha tudo para ele. Mas não é digno que aquele que trabalha seja recompensado, e é por isso que a lei de Moisés vai trazer isso para a gente. Ela vai, como uma espécie de mandamento, né? Não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. E Paulo, obviamente, na sua sabedoria que vem de Deus, traz esse entendimento para a gente logo nos próximos versículos. Por acaso Deus está preocupado com bois? E aí ele já responde: certamente que não é por causa de bois, é por nossa causa. É por nossa causa que isso está escrito. É por causa da nossa vaidade. É por causa do nosso egoísmo. É por causa dos nossos pesares. É por causa da forma como o ser humano trata com o que é seu e esquece do outro. Quando o apóstolo Paulo defende o seu ministério, ele defende o direito de ser sustentado pela igreja, ele não está simplesmente defendendo o fato dele ganhar o que ele merece, entre aspas, mas sim levar em consideração o apoio que a igreja pode oferecer para ele. E por vezes, nós vemos missionários que estão mundo afora, necessitando de ajuda, carecem muito da nossa ajuda. Irmãos, hoje em dia, a quantidade de missionários que tem espalhados pelo Brasil, aproveitando a nossa campanha de missões nacionais, a gente tem que ter noção de que existem milhares e milhares de missionários espalhados pelo Brasil, fazendo a missão, fazendo aquilo que é chamado de cada um de nós, mas que Deus colocou no coração deles, de ir até os confins da terra para levar a palavra àqueles que não conhecem. E cabe a nós ajudá-los, seja com o sustento material, seja com orações, seja se voluntariando. Existem vários movimentos, vários projetos missionários onde a gente pode se voluntariar. E por vezes a gente vem com o movimento de dizer que não tem tempo, dizer que não tem a expertise. Não, eu nasci para determinada coisa. Mas em algum momento a gente já parou para pensar ou botou o joelho no chão e pediu a Deus sabedoria para entender aonde Deus nos quer? Aonde Deus quer que a gente vá?
Por acaso a gente já parou para orar e pedir a Deus o tempo todo: Senhor, nos dê sabedoria para que a gente possa cumprir o chamado? Por muitas vezes a gente não faz isso. A gente deixa nas mãos dos missionários e não os ajuda, nem com orações, nem com sustento material, e por muitas vezes pode até criticá-los. E esse era o problema da igreja, que criticava esse apoio. E Paulo, perceba, Paulo ele vai muito além do que isso. É claro que isso é algo que a gente precisa pensar. A gente precisa ter essa mentalidade de apoiar ou até mesmo de ir. A Bíblia nos ensina e nos orienta a ir por todo mundo pregar o Evangelho, ensinando, batizando. É uma ordenança de Jesus Cristo. Então a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa se organizar para que a gente possa cumprir o chamado. E por mais que haja certos desencontros, certas discordâncias no pensamento do sustento ou não, Paulo vai além. Paulo abre mão desse privilégio. Observa que ele vai discorrendo com uma narrativa trazendo a ideia de que é o justo, é o certo a ser feito, entregar o sustento ao missionário, ao líder espiritual. Ele traz o exemplo da guerra. Nenhum soldado vai à guerra com as próprias armas. É o reino que oferece as armas, é o reino que oferece a armadura, é o reino que oferece o treinamento e bota ele na guerra para guerrear. Então ele vai trazendo tudo. O semeador, ele colhe o que planta. Olha a quantidade de coisas que ele vai construindo para trazer uma ideia para o povo de que realmente tem razão. É importantíssimo esse sustento. E aí ele quebra todo mundo e fala: mas não é disso que eu estou falando. Até porque eu abri mão disso. O objetivo principal é a proclamação do Evangelho. A motivação de Paulo, ela não é o conforto, ela não é a estabilidade financeira. O objetivo de Paulo não é lutar pelos seus direitos. E nós vemos muitos ditos cristãos dizendo que temos que lutar pelos nossos direitos. Mas não é sobre isso, nunca foi sobre isso. O verdadeiro motivo de estarmos aqui é para proclamar o Evangelho. Ele não queria que a nossa obsessão pelo dinheiro, o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males, isso está na palavra de Deus, ele não queria que nada disso fosse empecilho para a proclamação do Evangelho. Nada disso pode se tornar um obstáculo para a mensagem que Paulo pregava. Nada do que a gente observa ao longo da história pode ser motivo para que a gente não pregue o Evangelho. Se não temos tempo, não temos dinheiro, ou temos muito tempo sobrando, ou temos muito dinheiro sobrando, independente de qualquer circunstância, o objetivo principal de Paulo era pregar o Evangelho. Então ele traz todo esse conceito do que é justo, do que é certo, sim, e nós devemos continuar apoiando os nossos missionários, apoiando os nossos líderes espirituais e sempre tendo em mente, acima de tudo, acima de qualquer outro obstáculo, o foco principal deve ser a proclamação do Evangelho. As nossas motivações, elas são importantes. Mas o que nos move de verdade a servir a Deus? Será que é o reconhecimento? Será que é o afago, o conforto? Será que é o desejo de ficar rico? Você serve para ganhar dinheiro? Você serve para ser reconhecido mundialmente?
para lotar um galpão, um estádio, um salão de cultos, para que a sua live tenha milhões de visualizações? É para isso que você está servindo? Por números? Ou é pelo desejo genuíno de ver o reino de Deus se expandindo? A verdadeira recompensa, ela não está nas vantagens terrenas. Ela está na aprovação de Cristo. Se Deus está se agradando do que você tem feito, se Deus está se agradando do que eu tenho feito, o nosso serviço, ele tem que ser o reflexo do nosso amor por Jesus. O nosso objetivo principal tem que ser alcançar vidas. E nós precisamos priorizar as almas. E esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês, para que a gente tenha isso em mente. Precisamos priorizar as almas. A prioridade de Paulo sempre foi salvar os corações e as almas das pessoas. Ele se tornava tudo para todos. Observa que a partir do versículo 19, ele diz que mesmo sendo livre de todos, ele se faz escravo de todos numa ideia de serviço. Não numa ideia que a gente tem hoje, moderna, de escravidão, com chibatadas que a gente assiste na televisão, a Lei Áurea. Não, a escravidão já teve vários formatos. Mas, acima de tudo, o objetivo dos escravagistas era que eles tivessem alguém para servir. E Paulo, observe, no versículo 19, mesmo sendo livre, ele se faz servo, ele se faz escravo de todos. E o escravo, ele não ganhava nada em troca. Então, ele não busca nada em troca. Ele fecha a narrativa da questão de sustento, da questão de reconhecimento. Se a gente voltar lá no versículo 1, 2 e 3, ele vai construindo uma ideia de que se vocês estão hoje onde estão, é por minha causa. Ele vai falar aqui, ó, não sou eu apóstolo, eu não vi Jesus, eu não certamente o sou para vocês, vocês são o selo do meu apostolado. Olha como ele vai construindo a ideia de que, de certa forma, humanamente falando, ele merece reconhecimento. Mas não é isso que ele quer. Ele quer ser servo. Ele quer buscar a alma das pessoas. Ele prioriza a alma das pessoas. Ele trata o evangelho como se fosse a única coisa que importa na vida dele. E ele completa no versículo 16: ai de mim, se não pregar o evangelho. Você já falou isso na sua vida? Ai de mim se eu não pregar o evangelho? Quando a Bíblia usa esse termo ai de mim, é porque é algo muito forte. É num conceito de que nada mais importa. Ai de mim. Que Deus tenha misericórdia de mim se eu não pregar o evangelho. Porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Esse é o nosso objetivo. A nossa paixão, o nosso desejo, ele tem que ser levar o evangelho para toda criatura. Nós devemos investir em missões, investir nos missionários, buscar aquelas pessoas que não escutam falar de Jesus e nós temos a possibilidade de falar dele para elas. E nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados das pessoas que só tinham a nós para ser apresentadas para Jesus e nós não apresentamos. Isso é muito sério. Por isso que Paulo usa essa expressão, ai de mim, se não pregar o evangelho. É por isso que ele se adapta às realidades, para que ele busque a todos. É por isso que ele faz esse sacrifício, ele abre mão dos seus desejos, ele abre mão das suas vontades para a salvação dos perdidos.
Ele abre mão das próprias preferências, dos próprios gostos, abre mão dos confortos. Ele se faz de fraco. Ele se faz de sem lei. Ele abre mão de tudo para alcançar o maior número de pessoas possível. Por isso, ai de mim se não pregar o evangelho. Isso é muito forte. Isso é muito importante. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, qual tem sido a sua prioridade? Você está disposto a sair da sua zona de conforto para alcançar aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Você está disposto a abrir mão das suas regalias, abrir mão do seu dinheiro, abrir mão da sua tranquilidade, abrir mão das suas vestes? Você está disposto a abrir mão da sua madrugada para ir distribuir quentinha para moradores de rua? Você está disposto a abrir mão do seu almoço separado num canto no trabalho para usar esse tempo para falar de Jesus para os seus colegas? Você está disposto a abrir mão de ser uma pessoa benquista por falar do evangelho e se tornar aquele dito chato que prega o tempo todo, em tempo e fora de tempo, e só fala de Jesus e só fala de Bíblia? Você está disposto a abrir mão de ser o que é convidado para todas as festas e começar a ser convidado só para enterros? Está disposto a abrir mão de ser chamado para ir para os restaurantes, para ir para o happy hour, para ir para as festas e só entrar em contato com você quando o calo aperta e você, eles sabem que é a única pessoa que eles podem contar de verdade? Qual é a sua prioridade, meu irmão? Nós precisamos alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. Nós precisamos testemunhar que nada disso importa. Nenhum conforto importa. Nenhum reconhecimento importa. O que importa é que a nossa alma esteja voltada para a adoração. O que importa é que a nossa mente esteja o tempo todo focada em louvar e bendizer o nome do Senhor. O que importa é que vidas sejam alcançadas através de nós. O nosso sacrifício, ele se torna insignificante comparado ao valor de uma alma. E aí ele finaliza o capítulo 9, ele finaliza com uma metáfora de uma corrida pela vitória. Ele quer ilustrar a vida cristã como uma corrida. E ele vai dizer, a partir do verso 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim eu corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não desferindo golpes no ar. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Observa que em nenhum momento ele enaltece a vida dele. Pelo contrário, o corpo dele é esmurrado para que ele não venha a ser desqualificado. O maior obstáculo na vida do cristão somos nós mesmos. Um dos maiores obstáculos na vida do cristão é o ego, é dominar o corpo. Observa, todo atleta, versículo 25, em tudo se domina. O atleta ele não vai para uma corrida despreparado. Para eu participar
de alguma corrida que eu faço, eu passo semanas, meses treinando. Eu vou para a esteira, eu corro em algum lugar, em volta do Engenhão, na lagoa, que seja. Faço uma alimentação regrada, muita hidratação. Observa como é importante todo esse treinamento para uma corrida. Não tem como você chegar na corrida despreparado. Não tem como você chegar na corrida e você não conhecer o seu corpo. Você não pode pegar uma corrida de 10 quilômetros e achar que você vai passar a corrida inteira correndo a 14 quilômetros por hora. Se você acha isso e vai começar a corrida no pique total, você não conhece o seu corpo. Logo você vai começar a sentir cãibra, dores, e você não vai conseguir chegar no 3º quilômetro, se muito. Então a gente precisa entender até onde observa-se o caráter de uma pessoa que domina o corpo. O maior obstáculo é a carne. O maior obstáculo são os desejos, são as nossas inclinações para o conforto. E mais uma vez, esse ciclo vai se repetindo, porque o cristão ele precisa de disciplina. E a disciplina leva tempo. Mas, acima de tudo, é uma decisão. Nós precisamos entender que isso tudo é uma decisão. A gente precisa ter autocontrole que vai ajudar a gente a evitar tudo o que desvia do alvo. E aí eu pergunto para você, meu querido amigo, minha amiga, o que tem sido obstáculo na sua vida? O que tem impedido você de buscar a coroa incorruptível na sua caminhada cristã? É a preguiça? É a falta de disciplina? É o desejo de ser aceito pelo outro? São os maus hábitos? São os vícios que a gente não consegue abandonar? O que tem sido obstáculo para você, meu irmão? O que Paulo quer trazer para a gente com essa metáfora da corrida é que os atletas eles se submetem a uma disciplina rigorosa. E se você procurar na internet qualquer rotina de atleta, você vai ver que é uma rotina rigorosa. Uma rotina de treino, e acordar cedo, e se hidratar, e comer saudável, não comer coisas gordurosas, e calcular a caloria, e malhar, e treinar, e correr mais, e dormir cedo, e acordar cedo. É disciplina, irmão. Isso vai te gerar sacrifício, mas vai te gerar uma recompensa incrível e inimaginável depois de um bom desempenho nessa corrida. Na vida cristã, o maior obstáculo somos nós mesmos. E nós precisamos entender que a nossa carne tem fragilidade. Nós precisamos conhecer o nosso corpo e dominar o nosso corpo para entender onde está o problema e agir. O que tem sido obstáculo na sua jornada espiritual, meu irmão? Para que você não pregue para as pessoas. O que tem sido obstáculo na sua caminhada espiritual, minha irmã? Para que você seja omisso para as pessoas que estão sedentas de Jesus. Elas precisam de Jesus. Em último lugar, a vida cristã tem que ter disciplina e foco, mas em nada na vida terrena, mas na vida eterna. A distinção final de Paulo ela é crucial. Enquanto os atletas do mundo estão correndo por uma coroa corruptível, a gente corre por um prêmio muito maior. Por isso, voltando lá no início do capítulo, nada importa, porque o prêmio verdadeiro não se corrompe. Ele poderia ter o reconhecimento que ele merece, sim. Paulo foi aquele que fundou a igreja de Corinto. Ele poderia ter um sustento enviado da igreja de Corinto? Sim, era direito dele, ajudaria muito na caminhada dele, no sustento dele. Mas ele não queria nada disso. Ele queria a coroa incorruptível. As dificuldades, os desafios, a disciplina que a gente vai ter durante a vida, elas são temporárias, mas a glória que nos espera é ser para sempre. Nós devemos correr com os olhos fixos
em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa vida ela não deve ser focada em conquistas temporárias, por mais que isso seja digno, irmãos. Em momento algum, Paulo vai negar essas coisas. O homem é digno do seu trabalho, o homem é digno de reconhecimento. Jesus vai falar para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em momento algum, a gente está negando as conquistas terrenas, mas o nosso objetivo principal são as conquistas espirituais. E as conquistas terrenas não podem estar acima. Elas podem fazer parte da lista, mas elas nunca podem estar acima. Se uma dessas coisas da terra está te impedindo de fazer a vontade de Deus, descarte hoje. Porque o que precisamos ter é a perspectiva de que o sacrifício e a disciplina valem a pena. O que você tem buscado, meu irmão? A aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? O conforto imediato ou a certeza da vida eterna? A vida cristã é uma corrida. E para a gente vencer, a gente precisa priorizar as almas dos perdidos, remover os obstáculos da nossa vida e manter os olhos fixos na verdadeira coroa, no verdadeiro prêmio, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo luz por onde quer que você esteja e que Deus continue iluminando o seu caminho e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus e que vidas sejam alcançadas através da sua. Deus os abençoe e até a próxima. Somos frutos da graça e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou continuar. Eu isso vou avançar. Norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, isso continuar. Eu isso vou avançar. Norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu vou, isso continuar. Eu vou, isso vou avançar. Norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, isso continuar. Eu vou, isso vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua
posso